Gostaria de convidar o professor Dr. Carlos Bottazo para ministrar a conferência Master Vulnerabilidade Social e Saúde, a bucalidade como instrumento de compreensão. Obrigado, querida, pela performance. Olá, pessoal. Bom dia a todas, a todos, a todos. Eu queria inicialmente registrar a minha alegria, né, o meu contentamento em estar aqui, primeiro estar de volta a esta cidade, né? Estar de volta a essa universidade. Já estive aqui numerosas vezes, não, professor Paulo? E também já me perdi por Recife. Já me perdi no trem, contava hoje para a Gabriela a minha experiência com o trem aqui, lá no terminal. Enfim, então é uma alegria e uma honra, uma satisfação enorme e um desafio ter aceitado esse convite do professor Paulo Góes. Então, eu gostaria de agradecer a você, na pessoa deste programa CORE, que me parece uma coisa interdisciplinar, desafiadora e, eu diria, com grandes possibilidades, né? As possibilidades que estão aí de realização são enormes. Então, agradecer o programa, agradecer a universidade, cumprimentar a todos novamente pela deferência e esse público que está aqui agora. Eu queria convidar vocês que estão aí atrás, que a gente, quando prepara uma fala, né, a gente sempre fica tentando imaginar qual vai ser o auditório, né? Então, eu imaginei uma coisa menor e eu botei muita letrinha ali, sabe? Se vocês estão aí atrás, vocês não vão conseguir ler o que está escrito na tela e aí vocês não vão entender nada do que eu estou falando. Já não vão entender, ainda que leiam, mas se não ler vai ficar pior, entendeu? Então, eu vou convidá-los para vir para cá. É uma coisa de teatro também, da gente fazer uma arena, porque aqui é uma arena, é um teatro de arena. E, sim, se quiser, pode, quem quiser ficar aqui no púlpito, isso aqui é o lugar dos cardeais, né? Isso é óbvio. Aqui estamos numa espécie de concílio, ou de conclave, né? Já que o filme esteve por aí. Isso aqui é o lugar dos cardeais. Temos aqui uma cardinalesa que está sentada ali. Vão vir para cá, gente, para vocês poderem ver, para ficar com mais intimidade, mais presença, digamos assim. Deixa eu pegar aqui Está aqui. Ui. Os tirantes que caia. Obrigado. Bom, gente, o tema da agora da manhã é vulnerabilidade social e saúde, né? E a bucalidade como dispositivo de compreensão. Hoje vai ser um dia dedicado, nos termos do projeto, né, e do convite, a falar de bucalidade. E temos muita coisa que dizer, mas eu quero começar agora de manhã a falar um pouco de vulnerabilidade, para dar uma ideia do que vamos fazer. Eu queria propor a vocês um descentramento. Primeiro, porque eu não vou trabalhar a categoria vulnerabilidade como é feito habitualmente nas apresentações acadêmicas, como é feito na teoria acadêmica, nas teorias que existem por aí, que discutem hoje vulnerabilidade, publica-se sobre vulnerabilidade, e também a própria ideia da pesquisa hoje, ela se encontra, na minha opinião, bastante alheia ao mundo das mulheres e dos homens concretos, que vivem, que amam, que se perdem, que sofrem, que constroem. Então, é uma ciência que ela não dialoga com a sociedade. A ciência não dialoga com a sociedade, os cientistas não dialogam com a sociedade e produzem um conhecimento que é um conhecimento etéreo, que fica aqui em cima, habitando o Olimpo, né, da intelectualidade, em publicações, atrás de publicações, ou como dizia o Hobsbawm, a publicação científica existe para que os cientistas possam explicar
uns aos outros o que é que estão querendo dizer. Então, parece que nós temos um pouco hoje esta grande, a chamaria de deformação, na produção do conhecimento científico e tecnológico em nosso país, que em muitos lugares e de muitas maneiras, não no programa CORE, mas em muitos lugares, de muitas maneiras, é a pesquisa pela pesquisa. Não é pesquisa pura, é uma pesquisa sem finalidade. E ela não tem finalidade social, ela não tem finalidade com nada. Então, eu trago aqui esta primeira ideia, a segunda virá daqui a pouco. Aqui é pensar equidade, pensar vulnerabilidades no território, no processo de investigação, pensar a partir de interseccionalidades. Nós somos todos seres interseccionados. Mistura-se condição social, com cor de pele, com gênero, com tantas definições que essas questões que foram colocadas há muito tempo pela boa sociologia, um problema que Vanderlei Guilherme dos Santos colocou nos anos 70, 1979, quando ele publica A Cidadania Regulada, que é ainda aqui no Brasil, se trata de uma cidadania regulada, não há dúvida disso. Então, lá ele perguntava, quais as chances de uma menina negra, analfabeta, do campo, do interior de Pernambuco, mudar-se para a cidade, estudar, trabalhar, construir uma vida, ter alguma riqueza, casar-se e ter filhos. Qual a chance dessa menina negra e pobre do interior, na roça, no interior de Pernambuco, ir para a cidade e se desenvolver? Esta é uma pergunta feita há 50 anos, praticamente, e acho que ela mantém ainda a validade. Qual é a chance que as pessoas têm de saírem do lugar onde elas estão, onde foram colocadas? Porque essa não é uma escolha. Ninguém está onde está por uma escolha. Então, essa interseccionalidade, ela está aí. E hoje, a gente pode pensar, porque a boa antropologia, não, professor Alessandro, ela faz isso, né? Pesquisa com os pés. Esse é um título da Nina Wallenstein, da Universidade do Novo México. Ela está todo ano lá em São Paulo, né? Dando os cursos dela. Este ano tiveram que botar em 2 salas, de tanta gente que tinha, para discutir essas coisas. Então, pesquisar com os pés hoje é a pesquisa de tipo antropológico, etnometodologia, que todo mundo gosta de falar na etnometodologia, que é você ir para a rua, ver as pessoas, falar com as pessoas. Pesquisar com os pés é isso mesmo, é bater perna. Foi o que o pessoal fez naquelas palafitas de Santos, andando por ali, porque tem uma parte de Santos que não está no mar, está lá atrás, no rio poluído, no rio contaminado. 130, 140, 200 mil pessoas moram naquele lugar. Então, andar lá, pesquisar com os pés. Precisamos de teorias nômades, teorias que andem. As nossas teorias são muito fixas, são muito paradas, são muito rígidas, estão muito engessadas. Então, precisamos de desconstruir essas nossas teorias e precisamos de fazer com que elas também, não apenas a teoria, mas também os nossos métodos sejam descentrados, métodos nômades, métodos andantes, métodos que descentrem conhecimentos que possam descentrar a produção científica e tecnológica para alguém. Ver a vida como ela é, e finalmente aqui, que eu adoro demais essa colocação. Eu trabalhei com ela a primeira vez num seminário ali na Federal, na Estadual de Feira de Santana, né? E aí houve choque na plateia, né? Porque temos que aprender voltar a ser selvagens, temos que aprender a ser índio, né? Então tem essa dimensão colocada aqui, que eu acho que ela faz bem para nós, a gente começar a ter este pensamento não domesticado. Lastimavelmente, este slide ficou uma porcaria, mas aqui embaixo, não dá isso aqui no... Alô? Tem uma briga com o som aqui desde cedo, né? Vamos ver, acho que agora que ele fixa. Agora que chega a minha vez, aí eu estou ferrado. Mas aqui eu estou propondo o seguinte, da gente pegar uma questão que é uma questão contemporânea, que é a questão do pensamento colonial e do pensamento colonizado.
Eu acho que essa é uma questão fundamental para quem está no sul global, que está abaixo da linha abissal, né? A famosa linha abissal que o Boaventura desenhou, e que, surpreendentemente, um grupo de rap fez um rap lindíssimo. 10 minutos tem um livro inteiro. No rap, com 10 minutos, tem o volume inteiro de 600 páginas do Boaventura para dizer o que é a linha abissal. A linha que nos divide, diz o rap. Rico de pobre, branco de preto. Quem está no bairro chique, quem está no bairro pobre. A linha abissal não é só a linha imaginária que Boaventura desenhou, separando o norte global do sul global. A linha abissal está aqui em Recife, na separação dos bairros, na separação das comunidades, na separação das pessoas. A linha abissal nos habita, muito mais do que nós podemos pensar. E, finalmente, para sair, então, dessa linha abissal, indo em direção à ecologia de saberes. Há muita coisa, com certeza, essa ida de vocês, eu ouvi a sua apresentação quando você falava, e julguei que aquilo era uma coisa boa, e vocês estarem indo lá, nas comunidades, conversando com as pessoas, perguntando para elas como é que elas são, como é a vida para elas, no cotidiano delas, né? Ouvi-las, fazer pesquisa né, que nós não estamos absolutamente acostumados a fazer pesquisa com. A gente faz pesquisa para, e olha lá se fazemos pesquisa para, né? Com, nunca. Então, eu acho que é uma questão importante aqui. Vamos pensar, então, vulnerabilidades, sujeitos vulneráveis, e pensar essas vulnerabilidades contemporâneas como essa ideia de compressão do tempo e do espaço nas atuais condições sociais de existência. O mundo está acelerado. O Brasil está acelerado. Ninguém é de ter dúvida disso, desta aceleração da história, não apenas pela informática, mas também pela informática, porque você produz um artigo hoje sobre ciberespaço ou qualquer outra coisa dessas, e já daqui a 15 dias ele está caduco. Você divulga uma notícia sobre o Brasil de manhã, à tarde ela já caducou. Você publica uma notícia do mundo, meia hora depois ela já não existe mais. Aquilo que foi noticiado, que todo mundo deu aquela notícia. Então, esta aceleração da história, como chamava Ottaviani, porque perguntaram para ele, o senhor, aos 92 anos, e já no fim da sua vida, já longe da sua vida acadêmica, o senhor que escreveu tanto sobre o Brasil e defendeu tantas ideias, como é que o senhor se sente neste momento? A pergunta do repórter foi sacana, né? O homem tinha 92 anos. Tipo assim, o senhor já está com o pé na cova. Como é que o senhor se sente percebendo que todas as suas ideias faliram? Ele diz, minhas ideias não faliram. As minhas ideias estão aí, e não apenas a minha ideia ou as minhas ideias, mas a ideia de milhares, de milhões de pessoas, de brasileiros e brasileiras, de gente aqui, gente no mundo, gente que batalha todos os dias, cotidianamente. E eu, ao contrário de ser uma pessoa deprimida, sou uma pessoa feliz e contente, porque hoje eu me tornei um observador da aceleração da história. Eu estou sendo testemunha do que está acontecendo agora no Brasil e no mundo. Eu acho que esta forma de ver é uma forma que nos anima em vários sentidos, de várias maneiras. Eu queria falar, ao falar de vulnerabilidade, daquilo que é vulnerável, né? Aquele que é suscetível de ser exposto a danos físicos ou morais devido à sua fragilidade, esta vulnerabilidade que é a vulnerabilidade, é um substantivo feminino. Então, o feminino nomeia uma situação que é uma qualidade de vulnerável. E aqui é para dizer que vulnerável ninguém é ao nascer. Pode-se nascer já num quadro de vulnerabilidade, por isso que eu gosto da categoria vulnerado ou tornados vulneráveis, porque ninguém é, em princípio, vulnerável. Nós não temos essa dimensão. E vulnerável, qualquer um de nós pode ser. Eu posso ter uma sensação de vulnerabilidade. Este ano este ano eu fecho a minha oitava década. E os que fecham a oitava década são chamados de superidosos, né? Os idosos são vulneráveis,
Você pode cair no banheiro. O presidente da República não caiu outro dia, rachou o coco, quase que vai dessa para melhor. Você é vulnerável. Mulheres se sentem vulneráveis. Crianças são vulneráveis de várias maneiras. Está entendendo? Fizemos um jogo, anos atrás, lá na Faculdade de Saúde Pública, quando eu cheguei lá, para trabalhar privilégio. Então, é um jogo que é feito, eu gostei muito desse jogo, que todo mundo aqui já deve ter visto na internet e tal. Você bota assim numa linha, todo mundo, o ponto de partida é igual para todo mundo, e aí tem um conjunto de perguntas, né? E era fatal. Você mora a mais de 50 minutos do seu local de trabalho? Mora, uma montanha de gente mora, né? Você se sente bem ou desconfortável ou insegura quando sai na rua usando a roupa que você gostou de usar? Muitas mulheres têm insegurança por usar aquela roupa. Você tem vergonha ou não se sente em condições de dizer qual é a religião que você professa? O povo de terreiro tem. Há uma violência colocada em cima. E por aí vai. Então, essas vulnerabilidades, elas não são só. É um estado que pega e que permanece e que nós temos que ver, então, como é que isso funciona. E aqui eu trouxe para nos animar duas histórias. A primeira, de Aquiles e seu calcanhar. Aquiles foi um bicho, foi um ser tornado vulnerável. A mãe o mergulha no rio Estige. Quando ele era bebê, catou o bebê pelos pés, ele estava peladinho, porque não sei se vocês sabem, os gregos tinham essa estranha mania de andarem nus, né? Tinha um pano em cima, mas, em geral, eles não tinham nada por baixo. Então, ela cata ele pelos calcanhares e mergulha no Estige. Mas, onde ela pegou? No calcanhar. Eis aí o calcanhar de Aquiles. Era o ponto vulnerável. E ele é morto depois, numa flechada exatamente no calcanhar. Entendeu? Que era o ponto vulnerável dele, era o seu calcanhar. Então, nós podemos ver dessa forma, que então, na expressão popular, isso vai significar o ponto fraco de alguém e transmite a ideia de fraqueza ou a possibilidade de tornar-se fraco, de tornar-se vulnerável. Mas tem uma outra forma de pensarmos também o que é essa vulnerabilidade, que é de natureza social. E aqui está um salmo que é cantado ou recitado no sistema prisional brasileiro de norte a sul. Antes de descer para a visita, reza-se o Pai Nosso e um salmo. Grupos que saem para a ação armada, lá ou cá, tem o costume de rezar o Pai Nosso e o Salmo 91. Eu fui ver uma peça que chamava-se Salmo 91, que era sobre mortes e violência no sistema penitenciário brasileiro. Como a peça, o teatro e os artistas foram atacados por grupos de extrema-direita, muita gente achou, porque eles iam fechar o teatro, a peça ia sair do ar, mas muita gente achou que era o caso de ir lá para o teatro, e eu fui uma das pessoas que esteve no teatro para assistir Salmo 91, sala lotada, no Sesc da Zona Norte. O Sesc sempre tem coisas maravilhosas, né, professor? Está aí o Salmo 91, não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti, etc, etc. Esse é o Salmo 91, que todo mundo conhece, de cor e salteado em muitos lugares. Mas aqui, para pensar, então, agora, também nesse mundo da vulnerabilidade, e aí encerro essa parte introdutória, nesse mundo da vulnerabilidade e das coisas coloniais, temos que buscar na boa teoria da saúde coletiva e na boa teoria nas ciências sociais e humanas, na boa teoria na antropologia, temos que buscar esses elementos contraculturais, anticoloniais. Porque, veja, quando a saúde coletiva foi proposta, na sua gênese, lá atrás, em 1979, com Cecília Donângelo, com Everardo, com Cecília Minaio, estão vivos ainda, menos a Cecília Donângelo, a ideia era essa. Era uma ideia que o diálogo que a saúde coletiva sugere é a da não hierarquização dos discursos. Esse é um diálogo que a saúde coletiva sugere e que nós abandonamos. Saúde coletiva se tornou hoje uma denominação genérica
que recobrem um campo de práticas, que são campos de práticas de pesquisa, inclusive, o mais convencional que pode existir. São campos vastos que vão por aí. Mas, então, é a não hierarquização dos discursos, a dispersão das temáticas, dos objetos e dos sujeitos, e pensar qualidade de vida, o bem viver, a democracia e a liberdade. Nós temos que trabalhar com essas questões, ainda hoje elas se tornam fundamentais. Vamos agora, então, pegar mais de perto para trabalhar com a dimensão individual e coletiva da categoria vulnerabilidade. Então, a saúde, então, em sentido restrito, a vulnerabilidade pode ser vista como um risco biológico. Aí tem a questão do risco. Um risco biológico de contrair determinada doença transmissível ou não. Mas nós nunca lidamos, por exemplo, com o racismo e o patriarcado como uma categoria que tem uma dimensão que afeta esse tal risco biológico, que potencializa o risco biológico, que joga o risco biológico num outro lugar. Então, nós temos que ver o conjunto dessas categorias que vão interferir por aqui. Está aqui o patriarcado, que todo mundo fala dele, o heteropatriarcado, que se tornou uma espécie de xingamento, né, elegante hoje, né, quando a gente vai falar no heteropatriarcado, mas vale muito a pena pegar essas questões. Bom, vamos para pensar vulnerabilidade, vamos pensar exclusão social, que é uma construção teórica que antecedeu a formulação do conceito de vulnerabilidade, tendo, no primeiro momento, servido de referência para a caracterização de situações sociais limites, nós vamos ver já, de pobreza ou marginalidade, e para a consequente formulação de políticas públicas voltadas para o enfrentamento dessas questões. O estado de exclusão, portanto, é um conjunto de situações marcadas pela falta de acesso a meios de vida, tais como emprego, salário, propriedade, moradia, nível mínimo de consumo, a ausência de dificuldade de acesso ao crédito, à terra, à cidadania, a bens, mas eu penso hoje que, como se busca terrivelmente na política contemporânea, se busca terrivelmente aumentar a empregabilidade, e gostamos, quando a gente diz que a empregabilidade está total, que é quase que emprego total, ou desemprego quase zero, estamos todos empregados, nós temos que ver onde estão esses empregados, e quais são as condições desse emprego. Não basta empregar. É importante empregar, não tenha dúvida, mas temos que saber como é que isso tudo funciona, né? Para pensar, então, essa dificuldade de acesso ao crédito. O dinheiro está caro, não é só o ovo que está caro, não. O dinheiro está muito caro. Se você cai na mão hoje de qualquer agiota, e banco é o maior agiota que o país tem, não é o agiota da esquina, é o do banco, né, que está colocado aí, você tem isso. E nós temos que ver, então, que também esse acesso à terra, à cidadania, a bens e serviços públicos básicos, essa é uma coisa que está complicada. Então, essa precariedade do trabalho, da fragilidade de apoios proporcionados pelas relações, mas essa vulnerabilidade, então, ela identificaria a fragilidade do vínculo social antes da sua ruptura. Se você pega hoje o povo que mora na periferia de São Paulo, fala da minha cidade que eu conheço bem lá, ou 1 milhão de jovens que ganham a vida andando de moto naquela cidade louca, de bicicleta para entregar um sanduíche, e vão ganhar R$2 por cada sanduíche entregado, e vão correr naquilo, e estão capturados pela ideia, não do seguro social, mas estão capturados pela ideia de que aquilo que eles estão fazendo é exatamente aquilo que eles esperam fazer, ser empreendedores. E as pessoas estão dando couro. Nós temos 2 mortos por dia em São Paulo de moto ou de bicicleta. Não voltam para casa, entendeu? Então, é uma coisa que temos que ver aqui. Esta zona, portanto, de vulnerabilidade, esse é um estudo do Postman, do Márcio Postman. Eu trouxe aqui porque é uma parte da literatura, mas eu acho hoje, relendo, quando eu reli esse material e coloquei aqui no slide, eu passei a achar que ele está muito certinho, está muito acadêmico, sabe? Acho que a gente pode trabalhar muito. Uma quantificação é necessária. A gente ter dados epidemiológicos e dados que produzam informações matemáticas, isso é importante. Mas a matemática não é tudo. E a matemática não pode servir como um parâmetro de validade.
Embora o dado sirva, estudantes nossos de saúde coletiva na graduação, lá na faculdade, têm se insurgido contra as disciplinas epidemiológicas na escola. Sabia disso, professor? Eles protestam, dizendo, tive que ouvir isso agora na minha aula, professor, eles são muito de direita, são muito reacionários, a epidemiologia não serve para nada, os ingleses fundaram a epidemiologia, entendeu? E eles nos dominam, é o norte dominando o sul, com essa epidemiologia e tal. Falei, bom, vamos lá. Então, eu levei para eles, na aula seguinte, eu levei Breio, e levei Engels, a situação da classe trabalhadora na Inglaterra. O primeiro texto de epidemiologia sobre a classe trabalhadora, e foi sobre a classe trabalhadora, e publicado por um alemão, embora a publicação seja de Londres, mas era um alemão, Engels era alemão, onde ele vai mostrar ipsis literis, como é que a massa trabalhadora na Inglaterra vivia aquelas condições que eram próximas das condições da senzala no Brasil. Daí que alguns autores até disseram que o trabalhador inglês, empobrecido e miserável, não tinha as condições de negociação dos escravos aqui. É uma teoria que o Jacob Gorender desmonta, a ideia do pacto entre o senhor e o escravo no Brasil, que permitiu que os escravos vivessem em boas condições, mas Gilberto Freire vai corroborar isso também, né? É porque veio dessa ideia colocada, porque lá a vida era um inferno. E Engels vai dizer isso. Então, falei para a molecada lá, para os meninos lá da escola, olha, a epidemiologia pode ser de direita ou não, agora depende de quem está pesquisando. Eu tenho amigos epidemiologistas que não são de direita e fazem uma epidemiologia social, uma epidemiologia crítica decente. Então, está aqui o Breio para vocês, né? Está aqui, então, o Engels para vocês, e vai ficar muito mais fácil se vocês forem fazer qualquer panfletagem por aí, ou qualquer atividade para discutir desigualdade no Brasil, vocês projetam um gráfico na tela que fala por muito mais do que qualquer discurso, qualquer gráfico que você coloque, que se aponte a desigualdade, que é visível, as pessoas entendem isso. Então, vamos tratar melhor, né, professor? Porque existem epidemiologias e epidemiologias, né? Então, há muita coisa por aí. Então, essas situações de vulnerabilidade, então, essa capacidade de enfrentar situações de risco, mas aqui é que nós temos que ver o que vem a significar, segundo o próprio Postman, o que é esta maior ou menor capacidade de um indivíduo, família ou grupo social em controlar as forças que afetam o seu bem-estar, ou seja, a posse ou controle de ativos que constituem os recursos requeridos para o aproveitamento das oportunidades propiciadas pelo Estado, mercado ou sociedade. Ufa! Parece a declaração de Ottawa, de 1986, né? Aquela famosa abertura do que é a promoção da saúde, né? Para capacitar as comunidades. Mas quem é que, estando no fundo do poço, vai tirar energia da onde, força da onde? Para se auto-organizar e passar, a partir daí, a ter oportunidades, sem associação, sem sociabilidade, como é que isso pode acontecer? Então, aqui, voltando com a ideia de que esse aqui estava fora do lugar. Então, vamos pensar aqui os fatores sociais, né, porque é aqui onde a gente vai entrar com essa coisa da saúde coletiva e pegar fatores sociais. Aqui tem uma crítica. Esta, sim, é uma crítica adequada. Porque nós costumamos trabalhar, quando a gente pensa em risco, a gente trabalha com fatores etiológicos, como um fator social. Goldberg, que não é sociólogo, Marcel Goldberg, está no livro da Dina Tchereznia, sobre epidemiologia, teoria e objeto. É um texto muito bom do Marcel Goldberg. Ele vai dizer, um fator social não é um fator etiológico. Variáveis de tipo socioeconômico, como diversas, são tratadas no mesmo plano. Você põe, por exemplo, número. Você fala, nós não falamos mais em povo. Já observaram isso? Que nós não falamos mais em povo? Ninguém fala povo. Não tem povo no Recife. Recife tem população. Não tem povo no Brasil. O Brasil tem população. População brasileira de 204 milhões de habitantes. Qual a cor dessa gente, o tamanho dessa gente, o sexo dessa gente? Quem são esses brasileiros que moram no Brasil? Falta sociologia e falta abandonar um pouco a demografia. Elza Boyorkock, me perdoe, mas falta abandonar um pouco a demografia, porque essa categoria população, ela veio com tudo. E ela recobre essa categoria sociológica chamada povo.
Povo. E temos que reaprender a falar em povo. Lá onde couber é população, mas em tantos outros lugares é povo, não é coisa. Então os estudos dizem, são tantas, as pessoas se dividem faixas etárias, né? 0 a 5 anos, de 5 a 10, etc, etc. São grupos etários. E há uma diferença enorme, aí sim, abissal, entre condições de vida e saúde, num grupo que é de criança, de gente pequena, de crianças, do que em relação a velhos, por exemplo, homens e mulheres, emprego e renda. Renda, por exemplo, a diferença entre mulheres e homens na renda é enorme. A diferença de educação é enorme. Acesso a postos de gerência e de direção para homens e mulheres é enorme a diferença que está colocada aí. Então, nós não podemos também aceitar que a gente faça essas nivelações por baixo, entendeu? Então, está aqui. E como os indivíduos são considerados comunidades estatísticas independentes, então, gera aqui uma debilidade, porque o objeto de estudo passa não a ser um grupo humano, mas um fator de risco ou uma doença. Some o homem dessa história toda, entendeu? Então, o Goldberg, ele faz uma crítica, que eu acho, ele é epidemiologista, e ele faz uma crítica pesada aos modelos epidemiológicos, e ele chama a necessidade das ciências sociais trabalharem junto com a epidemiologia para mudar essa coisa. Então, esses fatores de risco que são identificados, eles são, vai dizer o Goldberg ainda, eles são de natureza mediata ou imediatamente social, tais como os hábitos, alimentação, lazer, exercício, fumo, álcool, né? Consumo de fumo, consumo de álcool e tal, o modo de utilização no campo do trabalho. Gente, só isso aí, você tem uma diferença enorme. Quando você separa a sociedade, não por grupos de idade, por exemplo, ou sexo, homens e mulheres, mas quando você vê a sociedade na sua complexidade, isso passa a ter uma diferença enorme. Dependendo de onde eu estou e de quem eu sou, alimentação, lazer, exercício, muda completamente a configuração. Completamente. Consumo de tabaco. O tabaco hoje está restrito praticamente às camadas, ao proletariado pobre, a trabalhadores pobres, jovens e trabalhadores pobres. O tabaco está confinado aí. Álcool, que não é tratado como droga e deveria ser tratado como droga, a adicção alcoólica aumentou tremendamente. Mas nós temos que ver isso, não plano, nós temos que trabalhar de uma outra maneira, pegar exatamente as nuances sociais, as coisas estão colocadas aqui para nós, para isso, né? Então, é aqui, na verdade, que entra, então, esta saúde pública, tá? Porque aqui essa saúde pública é aquilo que, então, Foucault chamou de medicina de Estado, medicina da força de trabalho. A saúde pública está aqui para controlar. Não é a questão da vacina que está em causa, é o modo como corpos são controlados por meio do poder médico. Esta medicalização da vida, essa medicalização da sociedade, é esta medicalização que a saúde pública, ela leva de uma maneira notável, e nós temos uma engrenagem, que hoje ela está complicada, porque ela foi desmontada violentamente no governo anterior. Eu me recuso a falar o nome do impronunciável, ou do inominável. Para mim ele continua sendo inominável, porque botar nome nele é aumentar o logaritmo. A gente está sendo capturado aqui nesse momento, e entra mais um algoritmo aí para circular. Então, naquele governo lá, a saúde foi destruída, o SUS quase é destruído, só não foi porque surgiu uma pandemia. Só não foi também, porque mutilado foi e mutilado ficou, diga-se, porque o setor privado precisa do SUS, porque o setor privado é um parasita que se nutre do SUS. Sem o SUS, o setor privado tá porco. Então, eles precisam ter o SUS, vai funcionar como moribundo para continuar tendo essa parasitação. Então, está aqui. A medicina pronuncia seu discurso sobre o social. São nas práticas instrumentalizadas por esse saber que o social é legítima e explicitamente trabalhado. Vamos pegar rapidamente aqui agora, porque me parece que pensar em vulnerabilidade, a gente não consegue fazer isso adequadamente se a gente não pensa em integralidade.
Então, essa integralidade, esta coisa do íntegro, do inteiro, esta coisa que tem as partes conectadas. Salus tem este radical latino em ser soldado. O que é ser inteiro? Temos que perguntar, o que é ser inteiro no mundo contemporâneo? Já que integralidade é ser inteiro, o que é ser inteiro? Com a vida fragmentada, como ela é? Né? Ser, então, estar inteiro, sentir-se inteiro, o que é isso? Eu botei as setas todas fora do lugar. Então, está aqui a vida fragmentada. A vida é fragmentada. A vida se tornou fragmentada. A vida está cada vez mais fragmentada e cada vez mais ameaçada. É uma fragilidade que nós encontramos hoje, que nós não sabemos exatamente como dar conta dela. E aqui, então, sobram duas questões para nós. Se é possível falar em integralidade clínica? É uma pergunta. Podemos discutir depois. E se é possível falar de uma integralidade médica ou uma integralidade medicalizada? Vamos ver o que é que a gente pode colocar disso aqui. Olha, eu trouxe isso aqui, vocês não vão ver daí também, mas, enfim, eu vou dizer. Eu inventei essa pirâmide, aqui eu passei uma linha abissal. As linhas abissais estão aqui. Aqui tem uma primeira linha abissal. Aquele triângulozinho botar de cabeça para baixo são os donos do poder, são os donos do Brasil. Ali estão os proprietários, nacionais e estrangeiros, estão ali aquilo que o Gramsci chamava de classes governantes. Estão lá. O resto somos nós. O resto somos nozes, né? Somos nozes. Está aqui uma segunda linha abissal. E aqui está uma terceira linha abissal. Aqui, então, estão as classes governantes. Aqui estão os gerentes do capital, que é aquele pedacinho, a Faria Lima, está aí. Deve ter uma Faria Lima aqui em Recife, não tem, não? Deve ter um. Aqui não tinha antes uma bolsa de valores, no tempo do Maurício de Nassau? Tinha até uma Casa da Moeda, não tinha, não? Então está aqui. Então, exatamente, entendeu? Está aqui. Então, naquele tempo, está ali, então, o gerente do capital está ali, toda a Faria Lima. Eu podia ter sido generoso e ter baixado um pouco essa última linha abissal para deixar a classe média, trabalhadoras intelectuais, nós, né? A elite operária, se é que ela ainda existe, né? De onde veio, por exemplo, o presidente da República, né? Chamada aristocracia operária. Né? Ele vem de lá de São Bernardo. Né? Eles nunca botaram o pé numa unidade de saúde, só para vacinar, porque eles tinham seguros privados das empresas. Era parte do contrato coletivo, é parte ainda do contrato coletivo ter um seguro-saúde contratado por uma empresa. É uma merreca, mas o sindicato defende isso, então está lá, entendeu? É essa coisa. Então, está ali a elite. E aqui estamos nós, também, nesse outro lado aqui de baixo, que é a massa do povo que está aqui. E é vindo aqui para baixo, porque 70% do povo brasileiro está da terceira linha abissal para baixo. É aqui que está muita gente. Nosso paciente está aqui. Nosso aluno hoje de cota, vem daí. O nosso aluno na USP. Nós temos o maior número de cotistas negros e LGBT da USP inteira está conosco no nosso curso de saúde coletiva. Sabia disso, professor? Isso é muito chocante e são sabidos. Isso que é o mais interessante. Você não pode vacilar na teoria que eles te catam no meio da aula para discutir que você está errado. É muito interessante isso. Mas está lá. Então, está aqui uma zona de exclusão. Ela funciona aqui embaixo, porque a partir desse ponto, estamos todos desincluídos. É uma luta permanente. Quem está embaixo tem uma luta permanente, porque se você se desinclui e vai para a rua, você pena para poder voltar depois para outro lugar, entendeu? Eu peguei essa semana um documentário, um curta-metragem, que está numa dessas streams de internet, sobre população de rua, povo de rua nos Estados Unidos. Eu nunca tinha visto aquilo. É chocante a quantidade de gente que está na rua nos Estados Unidos e os motivos pelos quais eles estão na rua. Acho que nós não temos, eu não conheço. O fato de eu dizer que nós não temos, veja só, como a gente é imperialista, né? Nós não temos. Eu não conheço nenhum estudo ou nenhum vídeo que tenha sido feito sobre moradores de rua no Brasil. Aqueles 100 mil que tem em São Paulo, fiquei pensando como é que a gente poderia fazer aquilo lá para poder dar um jeito naquilo. Então, algumas contemporaneidades e aqui terminamos.
Nós temos, então, para lidar com essas contemporaneidades, a mercantilização da existência ou das relações sociais. Nós, finalmente, todos nos transformamos em mercadorias, somos compráveis e vendíveis. Serviço de saúde também. E se tenta tremendamente privatizar tudo. Privatiza que melhora. Essa era o ditado, né? Aí o trem quebra, a ponte cai, cai uma passarela, como caiu esses dias na Anchieta, porque o Brasil é a 10ª economia do mundo, a 9ª, todo mundo se vangloria disso, né? Só que o Brasil anda sob pneus. Olha a 101 congestionada, você não anda nela. Olha a 116 congestionada, você não anda nela. Gasta diesel, gasta motor, gasta peça, a manutenção é cara. O custo do Brasil não somos nós. O custo do Brasil é esse sistema de produção absurdo. Esse é o custo do Brasil. Banco é custo do Brasil. Pobre não é custo do Brasil. Banco é custo do Brasil. E o transporte é custo do Brasil. Então, a soja produzida no Mato Grosso desce para o Porto de Santos, vem por uma única rodovia, que ela desce a Serra do Mar, uma rodovia construída nos anos 50, do século passado. Ela desce lá. Não tem manutenção adequada, não tem política de emergência neste país. Caiu a passarela, o porto ficou paralisado 48 horas. Levaram 1 dia e meio para tirar a passarela e liberar a pista. Teve gente que ficou 12 horas trancado num ônibus. Mas é uma concessionária. Estamos bem porque agora paga-se o pedágio para descer, para ir para o litoral. Estamos bem, obrigado. Mas é isso, cai a passarela. Escurece, temos grandes túneis rodoviários, e o governo gosta de se vangloriar, temos o maior túnel rodoviário do Brasil. Apaga a luz lá dentro, rapazes, meninas, você entra num túnel, você está no maior breu, numa escuridão, você liga para a concessionária, já estamos sabendo, está assim desde ontem, não, mas semana passada também apagou. Quem faz a manutenção? Então é uma coisa impressionante, virar mercadoria não é apenas uma palavra de ordem. Virar mercadoria tem consequências funestas. Mata. Você ser mercadoria, você está com o pé na cova. Perda da perspectiva, portanto, do comum e do público. Né? Água, saúde, educação, acesso à água e outros bens renováveis e não renováveis. Né? E a militarização da vida em sociedade. Criminalização dos movimentos sociais e da pobreza. Situação de guerra em África. Extrativismo, fome, genocídio, Oriente Médio, Israel, Palestina, a impossibilidade está aí da existência de um povo igual língua, igual território, Síria, outra vez a teocracia. Eu não quis falar da Ucrânia, mas quero falar do Ocidente, desse Ocidente branco e heteropatriarcal, desse Ocidente imperialista, dessa OTAN, que é a maior organização belicista que o planeta já conheceu. Mas ela é vista pela nossa mídia como sendo uma organização humanitária. Ela é belicista por excelência, e ela está matando e vai continuar matando. Falei isso outro dia para uma amiga francesa, ela queria me matar. Você está errado, ela dizia, a esquerda latino-americana é toda a favor do Putin. Vocês querem o Putin. Ela acha isso, porque quando eu falo da OTAN, bota o dedo e dizendo, é isso aí que é a OTAN, porque ela é uma organização belicista, não tem a menor dúvida, né? E outras possibilidades contemporâneas que nós temos, já vamos nos aproximar do final, outras possibilidades, então, contemporâneas, traduzidas, então, com expansão dessas duas dimensões estratégicas, na multiplicação de formas, derivadas na perspectiva de gênero, as questões geracionais, etnia, cor de pele e posicionamento político. Ou seja, aqui abre-se uma coisa, já que também foi posto um desafio, de compreender, a partir da bucalidade, compreender essas questões da vulnerabilidade. Então, eu estou trazendo essa contribuição que a gente vai aprofundar à tarde. Já fiz um bem bolado com o professor Alessandro, entendeu? Mas isso aqui que a gente está chamando de interseccionalidade é um entrecruzamento, é um cruzo. A interseccionalidade é uma encruzilhada. Ela pode ser tomada como uma encruzilhada. O que é encruzilhada? É o lugar que, ao contrário de dizer estou confuso, Renato Nogueira me ensinou isso, dizendo, quando você está na encruzilhada,
Você não está perdido. Você pode voltar atrás. Você pode continuar em frente. Não tem certo, não tem errado. Isso eu achei muito bacana quando o Renato me colocou. Não tem certo, não tem errado quando você está na encruzilhada. Tem possibilidades. Você pode seguir em frente. Ou você pode entrar à direita ou à esquerda. Você pode voltar para trás também. Se você entrar à direita, a vida vai ser de um jeito. Se você entrar à esquerda, vai ser de outro. A frente é outra coisa. Nós não sabemos o que tem pela frente. A encruzilhada, ela é potente do ponto de vista epistêmico, mas do ponto de vista também da vida. Porque ela coloca possibilidades. São as possibilidades, porque nós vivemos, parece, permanentemente na encruzilhada. Nós estamos o tempo todo testando possibilidades, vendo possibilidades, tentando acertar caminhos. Eu acho que esta é a questão que fica colocada aqui como uma possibilidade, então, de você fazer. E aí a boca como uma encruzilhada. Eis aí, essa boca que aparece como uma encruzilhada, como um lugar de entrecruzamentos, um lugar de conhecimentos, de possibilidades, de experimentações. Claro, sem nenhuma dúvida. Essa encruzilhada é como uma disponibilização conceitual que aponta outras possibilidades de problematização da vida, da arte e dos conhecimentos. Esse é o entrecruzamento fértil. A encruzilhada poderia ser também um bom caminho para a ciência. Vários caminhos, né, que ficam colocados para a produção científica e tecnológica, né? E aqui está, os trabalhos bucais, então, também são como que formas de conhecimento, do aprendizado e da comunicação, do ser em comum. A bucalidade, ela tem essa dimensão, ela pega desse outro lado também. De certo modo, uma compreensão de si, do outro, das coisas e do mundo. Esta boca que está colocada nessa dimensão tão aberta em relação ao próprio sujeito, em relação ao mundo, esta coisa que uma vez eu chamei de consumo do mundo, né? Porque nós consumimos o mundo, nós produzimos novas possibilidades nesse consumo, né? E aqui achei que fica... Ui! Houve um corte agora total. Acho que é a mesma manutenção lá. Será que aquela vai? Não vai sim. Beleza. Então está aqui. Vamos lá, então, que a gente... Vamos terminar por aqui mesmo, então, olha. Vocês estão me ouvindo? Eu não poderia falar tão alto assim, mas já está falando... Você pode falar no microfone, porque tem um microfonezinho que grava aqui na câmera. Ah, grava aí? Tá. Então, eu estou igual na televisão, tá? Vocês estão ouvindo minha voz, vocês vão ouvir diferente depois, tá bom? Então, veja só, esta coisa inicial que está aqui, esse conhecimento do mundo, esse conhecimento do outro, ele começa, não é no seio que ele começa, não. Não é lá... não é verdade, então eu botei aí, não é verdade que o aleitar no seio propicia a descoberta do outro, tanto para o bebê quanto para a mãe, né? Já que nós somos mamíferos, né? Essa condição de mamália, né? que nós temos, né? Então está aí essa dimensão de conhecimento que é muito útil, a gente poder ver como é que ela funciona. E aqui uma afirmação política, portanto uma afirmação de vontade. Dentes para comer, língua e lábios para falar, boca para amar. Liberdade de expressão, liberdade política, liberdade de organização. Isto podemos apontar como um elemento muito forte, né? Como essa boca, que pode ser uma boca de autonomia, boca dura. Quantas pessoas não apanham, quantas mulheres não sofrem mutilação bucal, têm os dentes arrancados, em violência doméstica, agredidas pelo companheiro, pelo parceiro, crianças que são espancadas pelos pais violentos, que existe isso também, bate-se numa boca, porque é uma boca dura, bate-se nela para ela ficar mole. Betinha, de Natal, quando pesquisou câncer bucal, ela investigou ela aprofundou 5 histórias de câncer bucal, de pessoas que depois foram a óbito, e o 6º caso foi o Freud, que morre também de câncer. Claro que ela não entrevistou o Freud, acho que nem um bom kardecismo conseguiria fazer o Freud falar alguma coisa aí, mas ela trabalhou com as biografias e com as cartas, né, do Freud para ver como é que o câncer de boca o havia molestado. Um dos casos mais marcantes é de uma mulher cujo marido era um policial, ela tinha 2 crianças, ele a violentava, porque há também estupro no casamento. Vocês já ouviram falar disso?
São mulheres casadas que são estupradas pelo marido. Raped. É uma categoria, estupro matrimonial, chama-se isso, né? Essa é uma coisa que existe. Essa mulher, ela era violentada pelo marido, ela era espancada pelo marido e ele tinha preferência para bater na boca, porque ela tinha a boca dura, ela xingava, ela o ofendia, ela reagia àquelas pancadas todas que ele dava nela. E ela conta uma história trágica. Acho que esse slide aí, ele dá exatamente a dimensão disso. Aí eu termino para a gente poder conversar. Ela conta essa história de uma forma trágica, porque um dia o camarada trouxe para dentro de casa uma prostituta, botou as crianças no quarto, amarrou-a com arame na guarda da cama, na peseira da cama, para transar com a prostituta na frente dela. Ela quebrou mais 3 dentes, porque ela começou a tentar cortar o arame para escapar dali. Ela dizia que tinha ficado toda ferida, toda arrebentada. Finalmente, ela procura um dentista, e o dentista lhe extrai todos os dentes, porque ela queria colocar uma dentadura. Ela chega em casa, sem dente, dizendo, me bata agora, seu filho da puta, porque agora você não tem dente nenhum mais para quebrar em mim. É uma história fantástica do que é uma boca mutilada numa opressão, né? Numa violência doméstica. E é curioso que eu procurei no banco de dentes, quando eu fiz um estágio na FOUSP, uns 4 ou 5 anos, não, uns 10 anos atrás, mais de 10 anos, eu fiz um estágio na FOUSP e fui lá visitar o banco de dentes. E eu perguntei para a colega que organizava o banco de dentes, né? Qual a origem daqueles dentes? E ela tinha uma origem santa, pasteurizada. Eram dentes todos exodontados, cirurgicamente, porque, enfim... Falei, mas você já trabalhou alguma vez com possibilidade de que esses dentes podem ter sido avulsionados por violência, que abalaram, tiver que ser... Não, a gente nunca soube disso, não existe isso na literatura, né? Então, acho que é uma coisa interessante a gente poder ver como é que funciona, né? Que por trás de cada dente perdido pode ter um tapa, pode ter um soco, pode ter um murro, pode ter uma paulada, né? Então, tem muita coisa para a gente ver nesse mundo. Pronto, é isso. À tarde nós vamos trabalhar. Eu vou inverter à tarde, eu vou falar de bucalidade, que à tarde eu preciso respeitar o professor Alessandro, que está aqui. Então, à tarde vamos falar mais de bucalidade. Agora, de manhã, era para pegar o tema da vulnerabilidade e trazer essa boca que pode compreender. E os modos como ela compreende, eu acho que já ficamos aqui com um bom material para dialogar agora. Tá? Muito obrigado.